Olá pessoal, aqui é o Wendel, está começando mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é para o 8º ano do projeto Avalia Brasil. Nós vamos estudar aqui o bloco 2, aula 6 e trabalhar duas habilidades. A primeira é reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. E a segunda é resolver problema utilizando propriedades dos polígonos. A nossa videoaula tem 3 objetivos. O primeiro é estudar os ângulos, o segundo é estudar os polígonos e suas propriedades, e o terceiro é resolver alguns problemas. Vamos começar aprendendo um pouquinho sobre ângulos. O ângulo é essa região entre duas semirretas que partem de um mesmo ponto, ou seja, esse espaço que está aqui na cor amarela. Isso é o ângulo. Geralmente medimos o ângulo com a medida de graus. Eu trago aqui alguns exemplos de ângulos em nosso cotidiano. Na trave do jogo de futebol, esse espaço entre as duas traves é o ângulo. Por isso dizemos, quando a bola passa próximo a esse espaço ao fazer o gol, que foi um gol no ângulo, pois o ângulo é exatamente esse espaço entre essas duas linhas, no caso é as traves e o travessão. Aqui percebemos o ângulo entre esse espaço, entre as linhas do telhado. Aqui um ângulo, uma abertura. No notebook também, essa abertura do notebook é também o ângulo de abertura, pois o ângulo é exatamente essa abertura entre essas duas linhas. Bem, nós temos vários tipos de ângulos, eu vou trazer alguns dos principais. O mais conhecido é chamado de ângulo reto, que é simbolizado por esse quadradinho com um pontinho dentro. O ângulo reto mede exatamente 90 graus. Tem também o ângulo agudo, que é esse ângulo mais fino, essa região mais fina. Ela mede uma quantidade inferior a 90 graus, ou seja, sua medida é menor que 90 graus. Tem também o ângulo obtuso, que tem uma medida maior que 90 graus e menor que 180. Perceba que sua região é maior do que 90, porém é menor do que 180. E temos também o ângulo raso, que é uma abertura de exatamente 180 graus, ou seja, a metade da circunferência, que é 360 graus. Bem, no estudo dos ângulos é importante entendermos os giros e as rotações. Nós podemos fazer um giro ou uma rotação no sentido horário, que é o sentido dos ponteiros do relógio, ou no sentido anti-horário, que é o contrário do sentido dos ponteiros do relógio. Vejamos um exemplo. Eu trago aqui essa figura, que está, digamos, na sua posição normal, com essa seta apontada para cima e no centro um pontinho vermelho. Se eu fizer um giro de 90 graus no sentido horário, essa peça, essa forma geométrica vai ficar agora nessa posição. Perceba que ela girou no sentido horário 90 graus. No entanto, se ela girasse no sentido anti-horário, a posição ficaria ao contrário, porque o anti-horário é o giro ao contrário do horário, ou seja, seguindo uma orientação contrária dos ponteiros do relógio. Por isso, o seu sentido ficará diferente do sentido horário. Vamos resolver alguns problemas e estudar um pouco mais sobre isso. Eu trago aqui uma questão da seção Fixando Mais. Está na página 66, é a primeira questão. Diz o seguinte: observe os ângulos desenhados na malha quadriculada abaixo. Tem um ângulo N, tem um ângulo M, tem um ângulo Q e tem um ângulo P. Quero saber qual desses ângulos é o agudo. Vamos observar um por um. Começando pelo N. O ângulo N é um ângulo reto, porque ele mede exatamente 90 graus. Está aqui a figurinha do quadrado com um pontinho. Observe agora o ângulo Q. Ele é maior do que 90 graus e menor do que 180, então ele é obtuso. O ângulo P também é obtuso, porque ele é maior do que 90 graus. Apesar da posição dele,
Dá para perceber que ele é maior do que 90 graus. Então já é obtuso. Logo, o ângulo M é agudo, ou seja, o ângulo M é agudo, é menor do que 90 graus, é mais fino, é mais estreito. Logo, a alternativa A é a correta, pois o ângulo M é o ângulo agudo. Vamos para outra questão. Está aqui a questão 4 da página 68, está na seção Fixando Mais. Diz o seguinte: Lourenço estava com seu skate posicionado para a esquerda, como mostra a figura 1. Veja na figura 1 que ele está seguindo no sentido da esquerda. E a seguir, fez uma manobra dando um giro de forma a posicionar o skate para a direita, como mostra a figura 2. Então ele fez um movimento na qual o seu skate girou e mudou o sentido. Ao invés de seguir para a esquerda, ele está agora seguindo para a direita. Quero saber a medida do ângulo que pode ser associada ao giro dessa manobra. Bem, qual foi o ângulo realizado por essa manobra para que o seu sentido mude da esquerda para a direita? Eu tenho aqui 4 alternativas. Para a solução desse problema, eu vou analisar cada uma delas. Escrevi aqui: alternativa A, 45 graus, alternativa B, 90 graus, alternativa C, 180 e alternativa D, 360. Perceba que inicialmente o sentido do skate é para a esquerda. E eu estou colocando aqui possíveis giros, tanto de sentido horário como no anti-horário. Na alternativa A diz que é 45 graus. Se for no sentido horário, ficaria assim, porque 45 graus é um giro pequeno. Se for no sentido anti-horário, ficará assim, pois, como já disse, 45 graus é um giro pequeno. Logo, ele não vai virar para a direita, ou seja, não será a alternativa correta. Será que é a B? Bem, o giro de 90 graus é aquele giro que forma um L. Se for no sentido horário, ele fica nessa posição. Se for no sentido anti-horário, ele vai ficar nessa posição. Não é a alternativa correta porque ele deve ficar no sentido para a direita, e aqui não é o caso. Se for um giro de 180 graus, como diz a alternativa C, ao girar no sentido horário, ele vai ficar nessa posição. 180 graus é o giro de meia lua. E se for no sentido anti-horário, ele vai ficar nessa posição também. Então perceba que tanto no horário como no anti-horário, ele vai mudar o seu sentido da direção para a esquerda, mudando para a direção para a direita. Certamente a alternativa C já é a correta. Mas vamos conferir a alternativa D. Se o giro for de 360 graus, é a volta completa. Se for no sentido horário, ele vai dar a volta completa e continua seguindo para a esquerda. E se for no sentido anti-horário, ele vai dar a volta completa, continuando seguindo para a esquerda. Então a gente confirma que a alternativa correta de fato é a letra C, 180 graus, pois tanto no horário quanto no anti-horário ele mudou o seu sentido. Em vez de ir para a esquerda, ele passou aí agora para a direita. Então a alternativa C é a correta, 180 graus. Bem, vamos estudar agora um pouquinho sobre polígono. E o que é um polígono? Polígono é toda linha poligonal simples e fechada. Por exemplo, o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o retângulo, o trapézio e tantos outros polígonos que a gente conhece. Perceba que o polígono é formado por linhas retas, fechadas e simples. Bem, vamos estudar agora algumas propriedades dos polígonos, a começar pela quantidade de diagonais de um polígono. Eu trago aqui, por exemplo, um pentágono. A diagonal é esse pontilhado, ou seja, é o segmento que liga dois pontos, dois vértices não adjacentes, dois vértices que não são vizinhos. Um polígono pode possuir muitas diagonais. Para mim encontrar a quantidade de diagonais de um polígono, eu posso usar essa fórmula. O D é a quantidade de diagonais e o N é o número de lados do polígono. Então a fórmula será D igual a N, que multiplica N menos 3, tudo isso dividido por 2.
No nosso exemplo, eu tenho um polígono de 5 lados, que é o pentágono. Então, n igual a 5. Vamos conferir quantas diagonais tem esse polígono usando essa fórmula? Vamos lá. Eu quero descobrir quantas diagonais. Eu já sei que o lado é 5, então vou substituir o n por 5. Então vai ficar 5 vezes 5 menos 3. Tudo isso dividido por 2. 5 menos 3 aqui do parêntese dá 2. Multiplica o 5 e divide por 2. 5 vezes 2, 10, dividido por 2 vai dar 5. Então o pentágono tem 5 diagonais. Vamos conferir. As diagonais são as linhas pontilhadas. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. 5 diagonais, conforme encontramos aqui na fórmula. É isso aí. Também é possível encontrarmos a soma dos ângulos internos de um polígono. Eu vou usar como exemplo o mesmo polígono da questão anterior, que é um pentágono. Os ângulos internos são essas linhas, esses espaços em vermelho. Isso são os ângulos internos. Se for um polígono regular, esses ângulos serão iguais, senão eles serão diferentes. Para mim encontrar a soma dos ângulos internos, eu posso usar essa fórmula. O S é a soma dos ângulos internos e o N é o número de lados. A fórmula seria então S igual a N menos 2, tudo isso vezes 180 graus. Haja vista que a soma dos ângulos internos é dada em graus. No nosso caso, como eu trago aqui um exemplo de um pentágono, o N vai ser 5. Vamos ver quanto é a soma dos ângulos internos desse pentágono usando a fórmula? Vejamos. Ficará S igual, substituindo o N por 5, vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 dá 3, 3 vezes 180. 3 vezes 180 dá 540. Então a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. Olha, dá para a gente descobrir também o valor do ângulo interno. Como eu disse, se o polígono for regular, os ângulos internos são iguais. Ora, se eu tenho o valor de todos os ângulos e sei quantos ângulos eu tenho, eu posso dividir o valor de todos os ângulos pela quantidade de ângulos e vou descobrir a medida do ângulo interno. No nosso exemplo vai ficar 540 dividido por 5, que é 108. Então a medida do ângulo interno do pentágono regular vai ser 108. Fácil, fácil. Vamos resolver um problema para exercitar um pouco mais. Eu trago aqui uma questão da página 74. É a questão 2 da seção Fixando Mais. Diz o seguinte: observe o triângulo EFG abaixo, retângulo em F. Está aqui o triângulo com algumas medidas de ângulos. E a pergunta é: quanto mede o ângulo X desse triângulo? Bem, o ângulo X está aqui em cima. Vamos descobrir a medida desse ângulo considerando esse ângulo externo aqui de 120 graus. O ângulo vermelho será então complemento para que eu tenha 180 graus, ou seja, o seu suplemento de 120. Quanto eu devo juntar com 120 para ter 180? Fácil, 60, porque 60 com 120 vai dar 180. Então este ângulo interno do triângulo, que está em vermelho, é 60 graus. Eu já sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então se eu somar esses três ângulos, vai dar 180 graus. Ou seja, x mais 90 graus, que é o ângulo reto, mais 60 graus, que eu acabei de encontrar, vai dar 180. Ora, resolvendo essa simples equação, nós vamos ter 90 com mais 60 dá 150. X mais 150 é 180. Qual é o número que eu devo somar com 150 para dar 180? Fácil, 30, porque 30 mais 150 dá 180. Então, o ângulo X mede 30 graus, alternativa A. Facinha, minha gente. Bem, na nossa videoaula de hoje nós estudamos os ângulos, estudamos os polígonos e suas propriedades e resolvemos alguns problemas. Eu agradeço a todos por estarem conosco aqui nessa aula e a gente se vê na próxima videoaula. Falou!